Eu vou tentar ser menos complicado hoje, tá bom? Mas vou complicar nem que não queira. Nossa Senhora ela é mãe de Deus. Esse dogma foi proclamado no ano 431 no Concílio de Éfeso. Havia uma discussão do seguinte ponto. Nestório, ele falava o seguinte: Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela merece toda a honra. Só que Deus, ele é único. E, de fato, Jesus Cristo é Deus. Mas Nossa Senhora, ela é Christotocos. Ela é mãe de Cristo. Mas ela não é Theotokos. O nosso grupo lá, né? Isso. Theotokos quer dizer mãe de Deus. Ela não é Theotokos. Ela é Christotokos, mãe de Cristo. Ele, querendo defender a Deus, ele acabou falando heresia. E construindo heresia, que hoje nós chamamos, diga comigo, nestorionismo. Ou de Nestório, né? Nestorionismo. Ou seja, qual é a heresia? De dizer que Nossa Senhora é mãe de Jesus, mas não é mãe de Deus. E Osés não está certo, não? Parece certo, sim ou não? Parece sim ou não? Porque todo herege é muito inteligente. O que é um herege? O herege é alguém que escolhe uma parte da fé, aquilo que ele entende, e ele deixa a outra parte de fora. Vocês estão entendendo? O herege, ele sempre escolhe uma parte. Aquilo que ele não entende muito, ele exclui. Exemplo, os santos intercedem, sim ou não? Mas só há um intercessor entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Parece contraditório, sim ou não? Parece sim ou não? Mas não é. Mas parece. Aí o herege faz o quê? Como parece, eu escolho só uma parte. Ou os santos intercedem, ou então é só Jesus e eles não intercedem. O católico faz o quê? Ele diz, não, Jesus é o único intercessor. Mas os santos podem interceder. Não há contradição nisso. Aí vem a explicação católica, que vocês depois fazem outro FD, tá bom? Depois vocês fazem outro FD, para entender como é a intercessão dos santos. É o FD 3, que é sobre a igreja. Beleza? Não dá para explicar agora. Pode ter imagens em casa, sim? Sim ou não? A Bíblia permite. A Bíblia orienta que pode ter. Se Deus se agrada, sim ou não? Sim. Sim. Mas a Bíblia condena o uso de vários tipos de imagens. Sim ou não? Sim. As imagens dos ídolos, que foram feitas para serem adoradas. Fala o Salmo 115, fala Êxodo 20, versículo 4, fala várias outras passagens da Bíblia, condenando a imagem de ídolos. As nossas imagens são imagens de ídolos, sim ou não? Não. São imagens dos santos. Quem estiver idolatrando, está doido. Deus não quer isso. A igreja não ensina isso. Aí o que o herege faz? Ele escolhe uma parte. Ou quebra ou adora. Nem é para quebrar, nem é para adorar. É para ter imagem, venerar e respeitar. E saber que não é Deus. Ela nos remete, nos lembra a imagem de alguém que viveu a vontade de Deus. E essa pessoa que viveu a vontade de Deus nos leva, pelo seu testemunho, a quem? A Deus. Entenderam? Quando eu olho para a imagem de Santo Antônio, alguém fala assim, essa imagem que eu falo de Santo Antônio. Quem foi Santo Antônio? A pessoa vai contar a história, você fica maravilhado. E quando você fica maravilhado, você vai lembrar o quê? Meu Deus, está se cumprindo aquilo que Jesus falou. Vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Mas quem é que está fazendo coisas maiores do que ele fez? Através do santo? O próprio Deus. Não é o santo. O santo está sendo instrumento de Deus. Mas Deus está cumprindo a sua promessa naquele santo. Entenderam, sim ou não? Sobre o santo precisaria de uma hora, né? Só para introduzir o assunto. Mas só para a gente não ficar perdido. O herege é aquele que escolhe o quê? Uma parte da fé. No grego quer dizer hairos, escolha. Eu escolho só uma parte, o que eu entendo, o que eu acho.
No protestantismo está cheio de gente assim, né? Infelizmente. Não, eu acho que tem que usar calça jeans. Não, é vestido. Não, é saia. Não, é saco de estopa. Não, é isso aqui. E por aí vai. Não é assim. Vocês entendem que na nossa igreja existe uma ordem, uma harmonia. Não é confusão, é harmonia. Diga para o seu irmão, católico não é confuso, não é dividido, é harmônico, é concreto. Então, diga assim, Senhor, exorciza de mim todo o pensamento protestante. Porque a gente é católico, mas o pensamento todo dia é protestante, né? O nosso raciocínio, né? Até quando discute com o protestante, o raciocínio é protestante, porque quer provar na Bíblia, só na Bíblia, os argumentos que eles estão usando contra nós. Já é um raciocínio protestante, entenderam? O protestante chega e fala assim, ó, o versículo tal, aí você, e aqui o versículo tal, aí vira briga, metralhadora contra metralhadora. Você está usando o mesmo método, e não é assim. Católico não usa só a Bíblia. Entenderam, sim ou não? Ok, então Nossa Senhora, ela é mãe de Deus. Como, André? Agora vamos entender bem rapidinho. O Padre Léo, que se Deus quiser vai ser canonizado, né? Já entraram aí com o processo, né? Graças a Deus. Um dos pregadores que eu mais admiro, da Canção Nova, faço as pregações dele, ele é da comunidade Betânia, né? Já está em processo aí para investigar a vida dele. Se Deus quiser vai ser proclamado um grande santo, santo da alegria, né? As piadas santas, né? E o Padre Léo explicava uma parte que eu perguntei para o professor de latim, mas ele não soube explicar, né? Lá na faculdade católica, ele não soube explicar. O Padre Léo falou o seguinte: a palavra matéria vem de mate, a etimologia da palavra. E mater é aquela que dá a matéria. Quem é que dá a matéria? A criança, o pai e a mãe. Mas isso é Deus, claro, em primeira instância. Mas quem é os canais que dá a matéria, a parte biológica? É a mãe. Só que a gente vê mais a questão da mãe, passa nós mesmos, né? Então ela é a mate, aquela que dá a matéria. Ela é a mãe. Matedei, mãe de Deus. Aquela que deu a matéria, aquele que é Deus. Que antes Deus tinha matéria, sim ou não? Não, ele era puro espírito. Não era material, entenderam? Sim ou não? Por isso que Nossa Senhora é mãe de Deus. Se você perguntar assim, Jesus Cristo é Deus, sim ou não? Quem tem dúvida, levanta a mão. Estão com vergonha, não vou bater em vocês não, gente. Tenha calma. Jesus, eu perguntei para a grupo de oração que tinha caminhado, ficaram enganchados, que é normal. Jesus, ele é Deus, sim ou não? Bem forte, sim ou não? Sim. Ele não é só filho de Deus, não? Ou ele é Deus mesmo, com D maiúsculo? Ele é Deus. Então Nossa Senhora, ela é mãe de Jesus, sim ou não? E Jesus é Deus, por isso ela é mãe de Deus. É fácil ou não é? Porém, se eu falar assim, Nossa Senhora gerou Deus lá na eternidade, é verdade ou é mentira? Mentira. Ela gerou Deus na eternidade, ela existia antes de Deus. Aí então, na história eu achava que a igreja estava dizendo isso, né? Nossa Senhora é mãe de Deus porque ela gerou Deus antes e ela veio antes de Deus. Não era isso que a igreja estava ensinando. Não era. Ela está dizendo que aquele que não tem matéria, aquele que é eterno, se fez carne. E foi no seio de quem? Da Virgem Maria. Aquela que deu a matéria, a mãe de Deus. Um termo que é usado, que é bem estranho, o nome diga comigo, deípara. Deípara quer dizer aquela que pariu Deus. É estranho, né? O termo científico é pariu mesmo, não é deu a luz, não é descansou, é pariu. Então o nome dela é deípara, aquela que pariu Deus. É estranho ou não é? Já tinham ouvido escutado esse termo? Não, né? Primeira vez, né? Deípara. Mas falava de Teotocos, sim ou não? Teotocos é mais legal, né? É?
Vamos colocar no grupo de oração daí para... Não, né? Então pronto, no ano 431, concílio de Éfeso, todo mundo esperando, né, o concílio que teve. Aí nesse concílio, eles proclamaram, Nossa Senhora é Mãe de Deus. E o povo festejou. E o único que ficou triste foi quem? O Nestório, o herege, né, lá. Porque ele confunde as coisas. Ainda vou explicar esse dogma, é tipo assim, ó. Deixa eu ver aqui. Você fala assim, quem é a mãe da Leudinha? Não, a Leudinha é filha da mãe dela, claro. Isso é óbvio, é tão profundo isso, né? Mas o corpo dela é filho da mãe dela? Sim ou não? O corpo da Leudinha é filho da mãe dela? A alma também? Mas, quando a gente pergunta assim, como é o nome da mãe mesmo? Marileuda. Hã? Neuda. Eu ouvi Marileuda. Da tua mãe, Neuda, né? Então, o que acontece? Você fala assim, ei, a dona Neuda é mãe de quê na Leudinha? Alguém pergunta assim? Orei línguas na pregação, né? Alguém pergunta assim? Ei, a mãe do Luan é mãe do que dele? Pergunta assim? É mãe de quê? Do que? Não, pergunta é mãe de quem? Do que Nossa Senhora é mãe em Jesus? Da parte humana. É mãe. E ele é o quê? Ninguém pergunta. Ei, Nossa Senhora é mãe do quê? Pergunta? Ou é mãe de quê? Pergunta o quê? Nossa Senhora é mãe de quem? E de quem ela é mãe? E Jesus é o quê? Entenderam? É simples. Mas se você perguntar, e do que em Jesus Nossa Senhora é mãe? Da parte humana. Só que não há uma separação, porque houve algo chamado no palavrão, união hipostática, hipóstasis. Houve a união do verbo com a carne humana de Jesus. Então é algo que é distinto, mas é junto. É meio complicado, é um mistério, gente, entendeu? Por isso que a gente fica meio assim, gaguejando para falar. Isso é outro curso, ó. Tá não. Mais difícil, não é? É porque para me explicar isso aí já era no mínimo meia hora ou uma hora, certo? Aí eu te respondo no privado, no acompanhamento, tá bom? Me perdoe. Daria outro curso, certo mesmo? Não tem condição. Então vamos lá. O que é que Isabel fala quando Nossa Senhora chega na casa dela? Lá em São Lucas. Aqui devo a honra que venha me visitar a mãe do meu. Ela falou Salvador. Mas de vocês tem Salvador mesmo, né? É Senhor. O termo que ela usou no grego foi Kyrios, mas ela fala grego. Eu acho que não, né? O termo que era usado no hebraico, ela dizia, Deus deu Adonai. Adonai se refere a quem? A Deus. Ao Senhor Deus. Então a primeira que proclamou Nossa Senhora, de certa forma, mãe de Deus, uma boca humana, quem foi? Santa Isabel. A ti devo a honra que venha me visitar a mãe do meu Adonai, do meu Senhor. E Adonai para os judeus eles usam especificamente para Deus. Ele fala assim, né? Ei, Senhor, posso tirar a bicicleta daqui? Ei, Senhor, me dá uma carona. Pois não, Senhor. Não é assim que o judeu usa o termo Adonai. Adonai é para Deus. Entenderam? Então, quando Isabel usa o termo a mãe do meu Adonai, ela está falando a mãe do meu Deus. Entenderam? Então, Isabel já proclama que Nossa Senhora é mãe de Deus. Então, não é para ter confusão. Ok? Se você ouvir um protestante brigar, não é mãe de Deus, não. Aí você fala assim, vai falar com Santa Isabel. Certo? Manda conversar com ela, discutir, rasgar essa parte da Bíblia. E se você for mais educado, você pode ficar falando, não, filho, não é assim não, vamos estudar aqui juntos,
é assim, devagarzinho, né? Está explicando com calma, tá bom? Como é que você discute um protestante um tema como Nossa Senhora, sobre Nossa Senhora ou qualquer outro tema? Você tem que saber se ele quer ouvir, conversar. Se ele quiser, você conversa. Mas se for assim, briga, você não conversa, tá bom? Tá assim, não, quer tomar chá, café, almoçar, jantar? Tem. Mas porque assim, brigar sem parar, não tem conversa não, tá bom? Deus abençoe. E a Virgem Maria também. Corta a conversa. Não fique brigando igual um besta no meio da rua. A pessoa dá um grito, aí você grita mais e começa. Vamos ver quem ganha, você está agarrado. Um episódio que eu vou contar, misericórdia, tá? Tá gravando, tá? Certo. O meu primo, né? Que ele é bem assim, legal. Uma certa vez, isso estava limpando de enxada, de verdade. Não é só igual na festa de Deus, não. Aí aconteceu o seguinte. Que horas que é aí, hein? Que horas, por favor? Horas? Pronto, eu vou ficar com 13, tá mais barato. Hoje 13. Aí o que acontece? Eu estava limpando de enxada lá, eu tinha uns meus 15 anos por aí nessa média. Um trabalhador de 15 anos, né? Aí a roça grande assim e tal, ia passando de manhã, às 7 da manhã, meus primos. Um já protestante e o outro ainda não protestante, meio católico, mas principalmente protestante. Ele ia para o culto para brigar com os pastores, ia para a celebração que eu fazia com 15 anos para discutir comigo. Era complicado demais. Eu queria saber, era o homem da confusão, né? Aí teve um dia que ele passou e falou assim: ei, cadê tua esposa real leprosa? O tal católico, né? Insultando com a esposa do irmão dele, que é protestante. Aí ele falou assim: respeite, mulher de crente, rapaz. Eu sei que nessa brincadeira começaram a discutir, esculambar um outro, né? E coisa mais baixa do mundo. Aí um ia no cavalo, que era o católico. E o outro, que era evangélico, que é o termo, não certo, mas usa esse termo, ia a pé. Ele falou assim: eu vou te ensinar a respeitar crente agora. Pegou ele pelo pé, puxou, derrubou no chão e se embolava. Já chamou vários remédios. Aí quando foi no outro dia, eu vim para o encontro de catequistas aqui em Pacajus. Eu era catequista nessa época. Aí esse católico estava com o texto lixado, vários rachados. Né? Aí com uma semana ele era evangélico. Eu achei assim muito forte a conversão dele, sabe? Foi profundo, lá no interior, né? Mesmo. Aí hoje ele já há quase 14 anos protestante, né? Os dois. Mas estou dando um exemplo que no protestantismo acontece isso. Muito mesmo. É pelo medo a conquista, entendeu? Ele está falando contigo, vigia, se não morrer hoje, vai para o inferno. Vigia, viu? Ele está mandando um recado para ti. Através de mim. Labassuri Candalabai. Aí você se arrepia todinho, fica com medo e começa a chorar. É de Deus mesmo que eu estou me arrepiando. Não está se arrepiando que você é um besta. Mas que é de Deus. Só por isso. Mas ele disse a minha vida que eu estava tendo um problema. E alguém não tem problema aqui? O Senhor está me falando que você passou a noite preocupada. Olha, se falar isso, quase todo mundo está preocupado de noite. Não estou dizendo que não tem revelação lá. Cuidado com essas coisas, certo? E acerca da Virgem Maria acontece o mesmo. Eles acham que nós temos uma mariolatria. Adoramos a Maria Santíssima. E nós começamos a pensar assim, temos medo de nos aproximar da Virgem Maria. E como eu falei na formação passada, isso é coisa do inimigo. Não é normal. Porque o demônio nos quer afastado da Virgem Maria. Diga para o seu irmão, o demônio, ele quer você afastado da Virgem Maria. Você vai fazer o que ele quer? Não é os protestantes não, é o demônio mesmo. Ele só usa um. Porque tem protestantes como o meu pai, que amam muito Maria. E que reza o texto. Certo? Só pode ser meu pai, pode ser fora do normal. Protestante reza o texto, vai para a missa, toca comigo nas orações santíssimas que eu vou e chamo ele. Aí, pronto, entenderam esse primeiro dogma, sim ou não? Quem entendeu? Nossa Senhora é Mãe de Deus. Diga assim, Nossa Senhora é Mãe de Deus.
Nestório não sabia de nada. Digo, Nestório. Nestório. Não é na história não, é Nestório. Nestório não sabia de nada. Vocês falam direito. Outra coisa. Nossa Senhora é virgem, sim ou não? Porque fala em Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e darás à luz um menino, um filho. Depende da tradução, né? E São Mateus interpreta que quem era essa virgem? Maria. Ele interpreta que quando Nossa Senhora teve o menino, estava se cumprindo a profecia de Isaías 7, versículo 14. Ele entendeu isso. Quem era a virgem prometida por Isaías? 700 anos antes de Jesus nascer, a Virgem Maria. Só que na época que foi proclamado que uma virgem, né? Qual é a tradução no hebraico? Diga comigo, moça, jovem. E uma outra tradução quer dizer virgem. Naquele tempo, o profeta não estava falando ainda da Virgem Maria, está falando de alguém daquele tempo. Mas Deus usa aquela palavra do profeta para aquele tempo, histórica, e dá um sentido espiritual e mais profundo ligado a Cristo. Não sei se vocês estão me entendendo. A moça que ia dar a luz a um bebê, ela era da família de Acais, da época. Essa moça, de fato, ia ser mãe, ia ser um sinal para aquele povo. Porém, São Mateus, olhando com a visão espiritual, entendeu? Não, essa virgem que o profeta fala é a Virgem Maria. Aí nós percebemos como é belo, né? Nós sabemos que Maria, diga comigo, Maria é virgem antes, durante e após o parto. O nome que é usado é Aipartenos, que é sempre Virgem Maria, Aipartenos. Cada nome complicado, né? Eu tenho que falar, viu? Porque se não custa não falar, você vai falar quantos, né? Aipartenos, Teotocos, Deíporo, só um nome complicado, né? Não coloque o nome, por favor, do seu filho. Ei, meu filho, Aipartenos. Não, tua filha, Deíporo. Não. Então, Nossa Senhora é virgem quando? Diga comigo, antes do parto, durante o parto e depois do parto. Isso quer dizer que ela teve quantos filhos? Quantos? E quem foi? E os irmãos que a Bíblia fala? Somos nós. Assim que está certo, gente? A princípio, ele não está errado de todo. Ele está certo, mas para o princípio que a gente está usando aqui, não está. Porque no hebraico, no grego, geralmente, as pessoas se comunicavam usando termos que eram mais comuns. Por exemplo, Abraão e Lote, lá em Gênesis. Abraão era tio de Lote. Lote, né? Com só T. Não é Lote de terra, não. Não é Lote. Mas a gente fala Lote, não é normal. Ele era o quê? Sobrinho e tio. Como é que eles se tratavam? Irmão. Por exemplo, tem a passagem que fala que Nossa Senhora, João 19, 25, que estava aos pés da cruz, as mulheres, né? Maria, mãe de Jesus, e Maria, irmã de Maria. No caso, que seria Maria, irmã da mãe de Jesus. Só que os estudiosos falam que essa Maria, que é irmã de Maria Santíssima, não era prima, não era, aliás, irmã mesmo, de sangue. Era o quê? Prima, parente próximo. Por exemplo, algumas passagens da Bíblia falam, e os irmãos de Jesus. Aí esses irmãos, se você for fazer uma investigação que não dá tempo aqui, eu tenho vídeos no YouTube que fala bem direitinho, explicando um por um, mas aqui não dá para explicar, né? Eles têm pai e têm mãe,
Se eles têm pai e têm mãe, eles podem ser irmãos de Jesus, de forma sanguínea, pode. Só que o autor não se preocupou em dizer assim, não, eles são primos, pessoal, Nossa Senhora era virgem, viu, tá certo? Ó, não havia essa preocupação. Porque até o tempo de Lutero, Calvino entendia que Maria era sempre virgem. O próprio Lutero, que foi o fundador do protestantismo, ele sabia que Nossa Senhora era santa, era imaculada, era virgem. Para ele não tinha problema. O problema foi com os filhinhos dele. Que ele não foi inteligente em fazer a reforma protestante. Mas os filhinhos dele não chegam nem aos pés de Lutero. Eles começam a achar que Nossa Senhora tem vários filhos. Vários, né? E a gente mostra esses filhos que tem pai, tem mãe, mas fala, não. Eu sei que tu está certo, mas continua sendo irmão. Mas como? Se ele tem pai e tem mãe, esses irmãos aqui? Aí eles não explicam ainda, mas é assim e acabou a história. Por quê? Porque eu quero. Tá certo, deixa eu ajoelhar e adorá-lo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou sendo irônico, perceberam ou não? Sim. Mas eu estou falando que o texto que fala os irmãos de Jesus não está usando nesse texto, nesse termo aí. Entendeu? Está falando irmão parente de sangue. Tem um parentesco com Cristo. Não é irmão porque é discípulo, porque faz a vontade de Deus. Não. Aí depois entra uma outra categoria de irmãos, que é essa que está falando. São todos aqueles que fazem a vontade do... Entendido, sim ou não? Deixa eu ler aqui rapidinho. Nossa Senhora sempre diz. Se tiver alguma pergunta sobre o assunto, falem, tá bom? Tem uma pergunta até aqui? Ninguém tem. Estão entendendo mesmo? Pois diz qual é a pergunta deles aí, gente. Você está acusando sem provas concretas. Estou brincando, viu, gente? Vamos lá. Maria é virgem porque a virgindade é nela o sinal da sua fé, sem a mais leve sombra de dúvida, e da sua entrega sem reservas à vontade de Deus. É graças à sua fé que ela vem a ser a mãe do Salvador. Isso é Santo Agostinho falando, no livro sobre a virgindade. Aí aqui eu queria falar uma coisa que os santos explicam um pouquinho da virgindade de Maria da seguinte forma, né? Jesus, quando ele passou pela porta, a porta estava como quando ele estava ressuscitado? Estava feia, mas ele passou pela porta? Sim ou não? Aí os santos falam, assim como Cristo ressuscitado passou pela porta sem romper a porta, ele passou pela Virgem Maria, deixando ela intacta, sem perder a virgindade. Entenderam? Osés, como pode? É um mistério. Diga para o seu irmão, é um mistério. A palavra mistério, ela vem do termo do grego, quer dizer mi quer dizer, esse termo mi quer dizer a admiração. A pessoa fica assim, ó. É a pessoa com a boca abrida, como diz o cearense, aberta, pasmada, admirada, mais com a mão aqui. Ela está assim, como se fosse em êxtase, né, de admiração com aquilo que é grande, que é belo, misterioso, entenderam? Então o mistério é algo que não é só algo que eu não compreendo, é algo que eu me admiro, que me encanta, que é maior do que eu. Não é que eu não possa compreender nada do mistério, mas eu não posso compreender o mistério inteiro. Entenderam? Eu posso entender um pouco do mistério, não todo. Se eu entendesse todo, seria mistério. O mistério é como se fosse assim, ó. Alguém diz assim, ei, atrás daquela porta tem algo belo, misterioso. Aí alguém te leva até lá. Aí você abre a porta. Quando você abre a porta, tem o que lá? 50 outras portas. Aí você abre as 50 portas. Em cada uma delas tem 100 outras portas. E você vai abrindo.
e fica portas sem fim. E cada dentro de uma delas tem um grande tesouro. Então o mistério é isso. Quanto mais você mergulha, maior ele fica. Entenderam? E mais você quer entrar. Outra explicação para a virgindade de Maria, assim, né, tentando adentrar no mistério, é o seguinte. Os santos falam, né? O seguinte, São Justiniano fala o seguinte: assim como a luz do sol passa pela vidraça sem quebrar a vidraça e sem rompê-la, assim o Salvador passou pela Virgem Maria, deixando ela intacta. Porque ele é o verdadeiro sol. Então ele passa, a luz do sol passa pela vidraça sem quebrar a vidraça. Ou quebra o vidro? Não. Continua intacto. Da mesma forma passou Jesus pela Virgem Maria, deixando ainda intacta. Outros vão adentrar de outra forma, explicando isso, né, sobre a virgindade de Nossa Senhora. Existem várias comparações dos santos, né? Por exemplo, teve um franciscano que estava duvidando sobre a virgindade de Maria, perturbado da cabeça, querendo entender, né? Como é que era antes, durante, depois, tarará. Aí chegou um monte e falou para ele o seguinte: o demônio está te confundindo. Pegue 3 galhos secos. Aí ele colocou os 3 galhos secos e colocou assim na terra. E era impossível que aqueles galhos florescessem. Aí, pouquinho tempo depois, eles caminharam e eles voltaram. Quando ele voltou, estavam os 3 galhos florescidos. E ele falou assim: Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Assim como você não sabe explicar como esses galhos floresceram em pouco tempo, você nunca vai saber explicar também o mistério da virgindade de Maria. E aquele rapaz não falou a dúvida, aquele monge. Ele só estava perturbado pelo demônio, por conta da dúvida. Entenderam? São João Paulo II fala: não é questão de ciência, é questão de fé. Não é ciência, é fé na virgindade da Virgem Maria. Partilhe com seu irmão, que você entendeu até agora. Agora eu vou ensinar vocês como ler a Bíblia de cabeça para baixo. Só que fugir um pouquinho aqui do padrão. Vamos ler como o Testemunho de Jeová, como o protestante lê essa passagem. João capítulo 2, versículo 1 seguinte: as bodas de Caná. Festa de casamento, Nossa Senhora foi convidada lá. Ela já estava antes, né? Ela foi convidada pela família, era íntima. Foi Jesus e o discípulo dele. Ou seja, era uma festa o quê? Católica, né? Tinha os santos, tinha Maria e tinha Jesus. Aí faltou o vinho. E para o judeu o vinho é sinal de alegria, de bênção. Para o judeu, né? É a cultura deles. E Nossa Senhora percebe a necessidade e vai até lá. Aí o pensamento foi assim: ela é metida, vai até lá. Ela não se coloca no lugar dela, vai até Jesus e fala assim: não tem mais vinho não. Aí o que tem a ver com isso? Jesus responde: o que tem a ver com isso? Chegou a minha hora não. Se incomode não. Vá para o seu canto. Aí depois ela fala assim: ele faz tudo o que ele disser, vai fazer alguma coisa, aquele meu filho enjoado. Talvez ele faça alguma coisa. Aí Jesus faz. Aí o que o protestante tem? Olha aí, Jesus desprezou a mãe dele. Disse que não tinha mais nada com ela. Só queria ela com barriga de aluguel. Não tinha mais nada com ela. Nem obedeceu. Botou ela para o escanteio, deu foi as contas dela naquela hora. Deu nem tchuriu. Entenderam? Rompeu com ela. Como é que o católico lê? A Virgem Maria estava ali, atenta às necessidades como mãe, como rainha, como senhora, como serva, humilde. Vê cada detalhe como ela vê na nossa vida. Ela vai humildemente até o filho, mas ela vai numa postura de rainha, mas ao mesmo tempo serva, e fala: eles não têm mais vinho.
Ou seja, socorre eles, né? Ajuda-os. Se for explicar esse texto aqui, seria mais de uma hora, porque tem um sentido teológico profundo. Não é só essa parte histórica, né? Mas vamos lá. Aí, isso aqui é a minha interpretação, cuidado com ela. Aí Jesus escuta isso, aí ele faz assim, ó, dá uma piscadinha. Minha hora ainda não chegou, deixa comigo. Aí ela vai, né? Faz aí tudo o que ele disser, ele vai resolver o problema. Mas, explicando mais teologicamente, o que Nossa Senhora apresenta ali? Uma necessidade. Jesus fala, não chegou a minha hora. Que hora é essa? A hora da cruz. A hora dele revelar o poder dele, porque assim que ele revelasse o poder dele, as pessoas iam começar a persegui-lo para matá-lo. Com inveja, com raiva. Entenderam? Então, não chegou a hora. Mas o que ele faz ao pedido da Virgem Maria? Ele antecipa a hora. É amor ou não é? Não tinha chegado a hora, mas ele antecipa. Antecipa. Não era a hora dele fazer milagre publicamente e aos poucos começar a ser perseguido. Não era. Mas ele antecipa ao pedido da Virgem Maria. Isso é muito belo e é muito profundo, né? Outro texto que a irmã citou, né? Chega, está todo mundo dizendo que Jesus é doido, está louco. Aí ela conversa que Jesus perdeu o juízo, tinha virado a bola. Aí vai Nossa Senhora, os primos de Jesus até lá. Ele está pregando. Aí vai um cara. Ei, sempre tem um metido, né? Ei, tua mãe está ali fora, te esperando. Ei, os teus irmãos também estão ali, ó. Aí Jesus aproveita o quê? Para ensinar o rapaz a ser educado, para ensinar o que é de fato ser discípulo dele e quem é a Virgem Maria. O que ele faz? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Meus irmãos e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. É como se ele dissesse, ó, imite ela, né? Ela é top, e a que mais faz a minha vontade é ela. Você está insistindo que eu louve. Eu não queria louvar assim publicamente, que ela é muito humilde, mas é ela, ó. Imite a quem? A Virgem Maria. Osés, mas isso é loucura, é para imitar Jesus. E São Paulo fala o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nossa Senhora é mais santa que São Paulo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Não tenho medo de dizer sim. Se São Paulo for dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Jesus não poderia mandar imitar a mãe dele? Sim ou não? Ele fala o quê? Para aqueles homens, meus irmãos e minha mãe são aqueles que fazem a vontade. Aí o protestante fala que, olha, ele desprezou Maria de novo, queria nada com ela. Só dava chute nela. Ou menino mal criado, né? Só dava chute. Tirou ela de tempo direto. E ela não se tocava, nem se mancava. É esse o entendimento protestante sobre essa passagem. Entenderam? Porém, quem foi que mais fez a vontade de Deus? Que foi elogiada por Isabel. Feliz és tu que acreditastes. O que foi que Nossa Senhora falou? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, Nossa Senhora era a mulher que mais cumpria a vontade de Deus. Sim ou não? Então Jesus estava mandando imitar quem? A Virgem Maria. Entenderam? Como é diferente? Osés, mas isso não é exaltar demais ela, não. É não. Quem acha isso é porque não entendeu quem é a Virgem Maria. Não entendeu mesmo. Vou contar uma historinha de santo. Você já conhece. Uma vez, chegou São Luís Grande de Montfort, estava falando muito de Nossa Senhora, muito, né? Aquele que escreveu o tratado. Aí chegou uma outra mulher muito santa. Saiu da pregação, muito chateado, né? Não sei se era Santa Gita. Agora não lembro qual era a santa, vou falar para não errar o nome. Aí foi, passou pela imagem da Virgem Maria, não reverenciou, não fez venha, né? Aí, por que você não falou com a minha mãe? Falou, olha, aquele pregador só falou da tua mãe direto, não falou de ti. Estou chateado. Aí falou assim, minha filha, toda a glória que é dada à minha mãe, sou eu que recebo. Toda a glória que é dada à minha mãe, sou eu que recebo. Isso é chamado mistério da lua. A gente olha para o sol, quem fica olhando para o sol aqui, levanta a mão e diga, eu, quando me mandar internar. Ninguém, né?
Mas quem olha para a lua e diz, ô lua bela, se eu pudesse, eu ia até a lua e tirava tudo que há de belo nela e te entregava, minha amada. Ou então eu subia até a lua e te levava e passava a noite conversando com São Jorge contigo lá. Né? A gente fica, né? A pessoa contempla ou não a luz da lua, sim ou não? Mas aquela luz é da lua? Não, é do sol. A lua não tem luz própria, ela tem uma luz que vem de onde? Do sol. Quando nós admiramos a Virgem Maria, a gente está admirando quem? Jesus Cristo. Quando você admira o santo, de quem é a luz que brilha nele? Quando você faz uma coisa boa, tu vai, né? Tu mesmo. Foi tu mesmo que acordou cedo e varreu a casa, sem reclamar, feliz, alegre. Sou eu, mamãe. Não, não é você. Não é você, é outra pessoa. Aí você fala que já não sou eu que varro, é Cristo que varre em mim. Pois é. Não, mas é sério, é nessas pequenas coisas que a gente vai. Lá, João, vamos. Outra passagem, falando sobre Nossa Senhora, né? Nossa Senhora está ali aos pés da cruz. Jesus está ali dizendo as últimas palavras. Aí eu pergunto assim para o protestante, por que Jesus falou assim para João? Para João, lá não fala que é João, mas fala o discípulo amado, né? Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu. Aí o que o protestante diz? Viu? Jesus não queria mais nada com Nossa Senhora. Ali que ele consumou tudo. Ele mandou João ficar com ela porque ele só queria ela quando ele estava vivo. Depois, ele mostrou que ela não é para pedir nada a ela. Já me explicaram assim. O que eu estou falando é que eu já ouvi. Não estou deduzindo, nem julgando. Eu ouvi essa explicação para mim. Não. Ali mostra logo que Jesus não queria mais nada com Maria. Mandou logo para João cuidar. Qual é a interpretação católica? João representa quem? A igreja, a humanidade. E Nossa Senhora ali se torna de forma mais concreta ainda mãe de quem? Da igreja. Nossa Senhora, como fala os santos, São Tomás de Aquino em especial, não teve dor na hora do parto. Não teve. É um mistério também, né? Mas não é dogma de fé, é apenas uma opinião teológica. Só que os santos falam o seguinte: Nossa Senhora, para ter Jesus, não teve dor, mas para ter cada um de nós, ela sentiu dores. Aonde? Na cruz. Dores inexplicáveis. Por isso o nome dela também é Nossa Senhora das Dores. Então quando você chorar, estiver aflito, se una quem? A Virgem Maria, a Nossa Senhora das Dores. Não fique pensando igual a mulher fez, né? Ia passar a imagem da Nossa Senhora Aparecida, aí tinha a imagem de Nossa Senhora de Fátima em casa. Aí as mulheres tudo alegres. Essa aqui é do irmão Manuel, né? Que ele contou. Aí fizeram uma faixa, né? Olha aqui, Nossa Senhora de Fátima recebe a sua prima, Nossa Senhora Aparecida aqui na nossa cidade. Por que vocês não riem? Porque talvez vocês acham que é diferente, né? É a mesma. É o que o Roberto Carlos canta, né? Todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus. Aí eu gosto mais da Nossa Senhora de Lourdes, que ela é mais poderosa, viu? Ela é forte. Aí eu gosto mais da de Fátima, viu, mulher? Ela aí não deixa nenhum pedido sem ser atendido. A outra, pois eu gosto, sabe, de Pedra de Guadalupe. E a outra, eu gosto é dessa daqui. E será que elas são parentes? É a mesma. É a mesma. Não tem uma mais poderosa, é a mesma. Você pode ter uma intimidade melhor, porque Nossa Senhora aparece como, para terminar, né? Como é que Nossa Senhora aparece? Nossa Senhora, diga comigo, Nossa Senhora está viva, de corpo e alma, no céu, gloriosa. Aí nas aparições, por exemplo, ela pode aparecer com um rostinho mais novo, de mais senhora, morena. Ela aparece como quer, como Deus permite e quer também. Por quê? Porque ela está ressuscitada. Quando Jesus apareceu para os discípulos, tinha hora que os discípulos conheciam, sim ou não? E tinha hora que não conhecia. O discípulo de Emaús, caminhando com eles. O que aconteceu? Tu és o único forasteiro que não sabes o que aconteceu. Jesus de Nazaré, aí começou a contar a história de Jesus, né? Aí depois ele fala, como sois tardios em crer?
A Escritura não fala do Messias, aí fala a palavra, né? Desde os profetas e os salmos, Jesus ia falando as Escrituras, aonde falava do Messias. Eles conheceram Jesus? Mas eles não conviviam com Jesus. É porque o corpo ressuscitado toma a forma que a pessoa ressuscitada quer, que Deus permite. Nós vamos ter um corpo assim, diga para você, não, você vai ter um corpo lindão, assim como Jesus e a Virgem Maria. Não vai ser tão top como o deles, né? Mas vai ser um corpo glorioso, lindo. Eu fico tão feliz porque eu que sou calvo, vou ter cabelo. Oh, glória! Assim, não tem feio no céu. Pessoa que manca, que é aleijado, vai estar lá bonitão, pulando, louvando o Senhor, né? Então, se você tem um defeito, não se preocupe. Ele vai ser resolvido, viu? Mas se for só um defeitozinho, bem deixando, eu não sei se vai ser assim, né? Não aquela coisa assim muito estrambólica, assim. Se for todo torto, no céu você vai ser torto. Se você for aleijado, no céu você não vai ser aleijado. Se você for o que mais? Cego, no céu você não vai ser cego. Vai ter um corpo glorioso. Você vai estar nu, sim ou não? Quem acha que sim? Só uma perguntinha básica, que eu termino. Quem acha que no céu vai estar vestido, levanta a mão. Quem vai estar nu, levanta a mão. No céu. E quem acha que no céu glorioso vai estar nu, levanta a mão. Nu, sem roupa. Quem acha que vai estar vestido lá no céu? Diga, eu vou estar vestido e eu vou estar nu. Porque você vai estar vestido pela luz, pela glória de Deus. Mas você não vai ter uma roupa material, física. Ó, mandaram fazer aqui aqui como é o nome do estilista, está aqui, ó. Trabalha aqui no céu fazendo tanta roupa para vocês. Quer qual roupa? É a G ou a 3G? Ou é 4G, 4D, sei lá o que mais, HD? Não, a gente vai estar o quê? Isso não é doutrina, isso é teologia. Você vai estar despido e vai estar vestido. É um mistério, sim ou não? Adão estava vestido ou estava nu? As duas coisas. Porque Eva olhava para Adão antes do pecado, via ele nu, via e não via, porque não tinha pecado, então havia ali alguém vestido pela graça de Deus. Só que no céu nós não seremos como Adão e como Eva antes do pecado. Nós seremos ainda mais puros que eles. Entenderam? É belo, sim ou não? A gente não vai retroceder, a gente vai ser mais. Eu queria voltar para o paraíso. Para de besteira, rapaz. Você vai ter algo maior do que Adão e Eva teve no paraíso. Muito mais. Vocês sabiam que Adão e Eva estão no céu, sim ou não? Eles não estão no inferno. Certo? Tem até no martiriológico romano o nome de Adão e Eva como pessoas beatificadas, santas. Certo? Sabiam disso? Sim ou não? Abraão, Davi, tem lá no martiriológico romano. Quem duvidar pode comprar, custa só quase R$200, é baratinho. Tá bom? Amém? Entenderam um pouquinho? Vocês querem mais? Pois vai continuar o curso sobre Nossa Senhora, para abordar mais sobre a Virgem Maria, quinta-feira agora, aqui no Colégio Educar. Próximo ao Ponto do Carneiro, tá bom? 7h15, 19h15. Alguns dizem que vai ser 7h15 da noite, outros falam que vai ser 19h15. Na hora que você chegar, vai ter esse curso, tá bom? Começa quinta-feira. Foi. Sim. O termo que é usado é que ela ficou grudada na cruz, de pé grudada, abraçada. Eu não estava ali igual arrancando os cabelos, é o meu filho, soltem seus ladrões. Não. Ela estava lá com lágrimas copiosas e abraçada com a cruz de Cristo, grudada. Né? Então é isso que fala lá. Vamos aprender com ela, né? Vamos grudar na cruz de Cristo. Gruda. Só fala assim, gruda em mim, né? No sentido positivo. Então, por exemplo, tem uma amiga minha que eu consigo alguns materiais muito bons, como aquele que eu te mandei. Aí a minha amiga fala assim, gruda nele. Ou seja, tire o melhor dele, no sentido bom da palavra, né? Se aproveitar, tirar o melhor da pessoa. Então, alguém que deve estar grudado, quem é?
Jesus, a cruz dele, a Virgem Maria e os santos. Diga assim: Jesus, eu quero estar grudado no céu inteiro. Ajuda-me. Amém.